sequência, vamos corrigir primeiro esse erro aqui, que ele não está ficando em linha sobre linha. O erro é porque eu fechei o bloco PHP, né, com o for depois da tabela. Tem que fechar antes aqui, a tabela é a última coisa, ele só tem que ficar nesse bloco PHP com todo esse comando, com o while aqui na verdade, ele tem que pegar toda a minha estrutura de linha da tabela, que é o TR. Então, se eu fechar ele aqui, ele vai ficar linha sobre linha aqui, vai funcionar direitinho, um abaixo do outro. E agora eu tenho que fazer também as imagens aparecerem aqui, ó, no banco de dados, para não pesar o banco de dados. Eu já mostrei em aula de Dreamweaver avançada aí, que tem como você gravar a imagem em si lá, mas isso vai fazer o seu banco de dados ficar pesado. Você, na hora de hospedar isso aí, às vezes vai ter que contratar um servidor de hospedagem com um espaço bem grande, aí fica mais caro. Você pode usar essa técnica que eu estou usando agora. Grava lá apenas as imagens. Faz da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Grava lá apenas o caminho das imagens. E aqui na hora de inserir, obviamente ela não vai aparecer ali. Por quê? Porque está faltando eu colocar, ó, cadê o da imagem? O comando, né, em HTML que vai fazer ela aparecer, que é aquele comando img, src, e a única coisa que eu vou inserir ali nele é o bloco PHP com o caminho da imagem. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, é a mesma coisa de eu estar fazendo isso aqui, ó. Vou colocar aqui em cima para vocês poderem entender. IMG, né, o src, na verdade, que é o parâmetro para buscar a imagem, aqui ele vai dar erro porque está dentro do bloco HTML. Então deixa eu fazer fora aqui, para ele interpretar como um comando está dentro do bloco PHP, para ele interpretar como comando em HTML. src, se eu quisesse colocar, por exemplo, a imagem 01, eu entraria na pasta imagens, eu tenho que colocar a referência dela, é óbvio ali. Depois que eu coloquei a referência da pasta imagens, eu colocaria o nome da imagem, que é 01 ponto, a extensão dela, que é JPG. Então, na verdade, isso aqui, ó, ele já vai conseguir buscar para mim aquela imagem. Isso aqui vocês já estão cansados de saber que é um comando em HTML. Se eu der um Ctrl S e atualizar isso aqui, ó, F5, ele vai exibir para mim em algum ponto aí do projeto a imagem. Ou era para, né, exibir ela aqui. Deixa eu ver onde eu dei mole. Fazendo eu passar vergonha aqui. IMG, SRC, imagem 01.jpg. Então tô vendo aqui, eu dei um mole danado, né, que eu coloquei a barra aqui, toda doida. Meu teclado aqui tá, isso, fazendo aqui no notebook, tá bem ruim. Então coloquei a barra aqui, ó, para ele inserir as imagens, vou atualizar para que ele mostre elas. Então o comando para inserir a imagem seria, ele mostrou 3 vezes ali, porque ele vai passando, né, até o total do número de linhas, e achou 3 linhas, repetiu 3 vezes ela. Beleza. O que eu tenho que fazer então? Para inserir a imagem, esse comando. Só que isso aqui, ó, não é o que está guardando a minha variável imagem, ela guarda o caminho. Então, na verdade, o que eu preciso colocar ali é só esse comando aqui antes. Eu vou dar um Ctrl, pode ser um Ctrl X para já recortar ele daqui, ó, porque depois eu vou apagar o restante mesmo. Vou vir aqui então antes do bloco PHP e vou dar um Ctrl V. Então coloquei primeiro aquela primeira parte, o IMG, SRC, IMG, né, que é o comando, SRC, que é o source, a procura ele vai jogar aqui nesse caminho. E depois aqui no final, eu vou fazer o seguinte, ele está fechando já aqui, né, o meu bloco PHP. É só eu fechar, né, no caso ali, o comando da própria imagem. Eu poderia usar também um edit, que são parâmetros aí de largura e altura para ela. Mas por enquanto eu não vou colocar ele ali não. Vou só fechar aqui a tag, né, que é o comando ali em HTML, para ele não apresentar nenhum erro. Vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar essa sobra aqui. Isso que eu fechei ali foi o que sobrou do outro lado aqui, né, que era essa barra. Não precisa da barra não. Ctrl S e vou vir aqui atualizar, F5. Ok. Ele mostrou para mim aqui, ó, ele está mostrando no campo da imagem o nome. Que é isso que eu arrumei aqui, né? Vamos analisar para me ver o que eu fiz. Então, ID, imagem e depois o nome. Ele pulou o meu campo de imagem. Ah, tá. Não, dei mole. É porque aqui, ó, eu tenho que fechar a aspa. Por quê? Quando eu coloco um comando em HTML, que é um parâmetro, na verdade, o src, entre aspas, eu coloco o caminho da imagem. O caminho da imagem é o bloco aqui em PHP que está trazendo. Então, eu dormi ali e esqueci da aspas. Vamos atualizar novamente. E eu creio que ele vai mostrar. Opa, mostrou. Ó. Olha as 3 imagens aí. Mas
de forma horrível, né, tão gigantes. Então aí o que eu estava falando, eu poderia colocar alguns parâmetros para conseguir ajustar o tamanho delas aqui. Ó. Então antes de fechar o comando HTML, que é esse símbolo aqui, né, de maior ali, eu posso usar o width, que é a largura aqui igual aspas, que eu acabei de explicar. Todo parâmetro em HTML tem essas aspas aqui, eu posso colocar o atributo aqui dentro. O atributo vai ser o tamanho. Vou colocar ela de 70 por 70. Isso significa que vai ser 70 na largura e 70 aqui no width, que é a nossa altura. E vou colar colocar, né, também nos outros essa medida aqui. Ó. Então copio, ou melhor, colocar nos outros. Ele já, o for já faz isso, né? Então todas as imagens vai pegar esse mesmo tamanho ali, esses mesmos atributos. Eu não preciso de repetir isso aí. F5, olha lá que bacana. Então já colocou as três e está dimensionada ali no tamanho certinho. Então já começou a tomar forma, né, o nosso projeto. Ele trouxe aqui os identificadores, tudo que eu tinha lá. Usem sempre essa técnica de gravar, né, o local do arquivo no banco de dados, que facilita muito aí para vocês. Ou seja, uma galeria, qualquer coisa, façam dessa forma aí, que vai facilitar, né, no projeto e no carregamento aí também das suas páginas. Próxima aula a gente dá sequência. Então vamos dar sequência, vamos dar uma melhorazinha só no visual aqui da nossa loja virtual. Vou colocar um texto ali em cima, né, como se fosse loja virtual, só para ter como se fosse uma anotação ou alguma coisa que você fosse colocar no topo da sua página ali, um bannerzinho, algo ali. Então vou colocar aqui um H1 só para ficar entre aí como nível de título mesmo. Vou colocar meu nome aqui, ou melhor, por loja virtual, e embaixo eu coloco o e-mail, por exemplo. Loja virtual. E aqui embaixo, deixa eu fechar o H1, ok. Em um H3, por exemplo, que é um nível de subtítulo menor aí, coloco aqui, por exemplo, o e-mail. Nada muito a ver aí com a loja virtual, não, mas só para ter um conteúdo ali em cima mesmo. Ok, fecho o H3. Antes de atualizar isso aqui, né, eu poderia também colocar aqui uns BRs, só para dar um espaçozinho dessa parte de cima ali do texto. Copiar, colar ele aqui mais umas duas vezes aqui. Ok. Vou vir aqui no design e vou colocar um pouco mais de cor aqui na nossa tabela. Vou selecionar esses campos, essas células inferiores aqui. Vou vir aqui em fundo e escolher uma cor qualquer para o fundo delas. Aqui em onde está adicionar a data aqui também, eu vou trocar essa cor, que esse cinza vai ficando muito horroroso ali. Vou colocar um tom aqui, por exemplo, de um laranja mais clarinho. Aqui em lista de produtos eu poderia colocar uma cor no fundo também, vou colocar preto. Como ele vai sumir o texto, eu posso selecionar aquele texto e pedir para criar aqui uma nova regra. Não poderia já colocar direto a cor. Quando eu colocar a cor, ele pede para criar uma regra. Eu posso criar uma regra que aplica somente um elemento HTML, ponto cor. Se você não conhece, não está entendendo nada disso aqui, olha aí o curso de intermediário, se eu não me engano, intermediário de Dreamweaver, onde eu ensino a trabalhar com CSS e a gente trabalha com essas regras aí também. Se eu quiser aplicar aqui um negrito, ele vai aplicar aquela mesma classe em que eu já atribuir ali. Isso significa que se eu selecionar um outro item, vir aqui e colocar essa regra, ó, que é a regra cor, ele vai deixar ele igual, tá aquele ali, ó, cor branca e negrito. Ele sumiu porque o fundo ali também é branco. Aquela parte de cima eu não quero fazer alteração. F12 aqui para me testar. Ele vai ficar com esse bug aqui, eu não sei porque que no meu computador acontece isso às vezes. Eu uso um comando ali, ele dá esse bizil aqui, isso aqui não some mais. Mas já eu vou fechar o programa, né? Abro de novo aí para sumir isso aí. Ela pode sair do Dreamweaver que continua. Então vamos deixar mais ou menos assim, é o nosso campo. Eu poderia afastar um pouquinho mais esse buscar e esse botão, eles estão aqui muito próximos, né? Deixa eu dar uma distância maior para eles e tirar um pouquinho aqui do BR que eu coloquei, que ficou muito afastado ali. Precisava de ter ficado tanto assim. Vou deixar somente um BR aqui. Ok. E a outra coisa que eu falei é que eu iria afastar, né, um pouquinho mais essa célula aqui onde está o buscar. Ok. Aqui ele vai dar uma desorganizada nela. Então eu posso colocar o seguinte. Eu venho aqui, ó, na altura, coloco aqui, por exemplo, uma proporção em altura para ela. Aí ele coloca para toda a linha ali aquela proporção de altura. Poderia também alinhar isso aqui, ó, se eu quiser que fique mais distante também ao topo, né? Aqui está o meio, eu coloco aqui, ó, parte superior. Pronto, ele fica mais acima. F12 e sim para poder salvar novamente as alterações. Façam aí, né, obviamente, as alterações que vocês
preferirem. Se quiser jogar uma corzinha de fundo ali aonde está o recurso de buscar, também fiquem à vontade. Pode ser, por exemplo, somente nessas 3 células aqui. Você joga ali uma cor ao fundo aí. Opa, dei mole, coloquei na letra. Deixa eu substituir aqui. Aí, ó. Beleza, temos uma cor lá também. E atualizar, né, modificar aí da forma que vocês preferirem. Como eu falei, eu não vou ficar formatando isso aqui, nem colocando conteúdo. É bom você dar um pouquinho de cor pro projeto aí para ter um ânimo a mais, né, para poder estar fazendo. Mas eu não fico perdendo muito tempo com isso não. Beleza, feito isso aí então, nós já temos aqui, né, a primeira parte que eu queria, que é dos objetos tragos aí, né, trazidos do banco de dados. Próxima aula então a gente vai começar a testar esses recursos aí que nós fizemos.